Vamos dar início aqui, né, à nossa sessão de artigos número 7 do ISLA, cujo o título da sessão, né, é Aplicações de Inteligência Artificial. Aqui nós temos 4 trabalhos que vão ser apresentados. Então, acho que eu vou convidar para participar, né, da apresentação, pelo que eu vejo aqui, a ordem do trabalho, né, que iria ser apresentada. Eu vejo que tem um grupo que ainda não está completo, então eu gostaria de convidar para fazer uma apresentação inicial o Record Index, um sistema de transcrição automatizada de registros genealógicos manuscritos, pelo Alan Menilke-Gleiser. A palavra é sua, Alan, à vontade. Boa tarde, só compartilhar a tela, estão todos me escutando bem? Bom, boa tarde a todos, meu nome é Alan Gleiser, eu vou apresentar hoje o Record Index, um sistema automatizado para transcrição de registros genealógicos manuscritos. Esse projeto foi desenvolvido como parte da minha iniciação tecnológica na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação do professor Ivan Carlos de Oliveira. Então, a apresentação está organizada de acordo com a estrutura do artigo, né, que está disponível aqui nos materiais da ISLA. A apresentação está organizada aqui de acordo com a estrutura do artigo, que está disponível nos materiais da ISLA. Então, só para contextualizar um pouquinho o assunto, a genealogia é uma atividade milenar, ligada à preservação da memória, à construção da identidade social, e também existe hoje uma demanda crescente, particularmente aqui nas Américas, devido à busca pela cidadania por descendência. E a genealogia depende de documentos históricos que, quando disponíveis em formato digital, costumam estar disponíveis apenas como imagem, sem transcrição. Isso torna a pesquisa manual e muito lenta. Então, a proposta do projeto é desenvolver uma ferramenta que consiga transcrever automaticamente as informações centrais dos registros históricos, focando principalmente em nomes, datas e locais. Essas são, em geral, as informações centrais de um registro e permitem identificar o indivíduo e encontrar vínculos novos numa pesquisa genealógica. Antes de entrar nas soluções propostas, é importante entender muito brevemente os fundamentos, né, que embasam o projeto. Muitos sistemas de digitalização de texto usam OCR, o reconhecimento ótico de caracteres, mas essa técnica apresenta muitas limitações em documentos manuscritos. Então, para contornar esse problema, a gente adotou o HTR, uma tecnologia distinta para reconhecimento de texto manuscrito, que interpreta sequências inteiras de texto e lida muito melhor com ruídos nos documentos. Esse avanço é possível, em grande parte, devido ao uso de redes neurais convolucionais, ou CNNs, que são centrais na arquitetura dessas tecnologias. E o uso de HTR também pode ser potencializado quando aplicado a documentos com estrutura previsível. Então, os registros analisados nesse projeto seguem o formato napoleônico, que eu já vou exemplificar. A gente também usa técnicas de medida de similaridade textual, e a principal métrica adotada foi a distância de cossenos, aplicada a vetores de texto, e que é bastante leniente a erros de transcrição. Isso porque, mesmo com a aplicação de HTR, muitos erros permanecem no texto. Então, a gente adicionou, por isso, uma etapa de pós-processamento do material com LLMs, modelos de linguagem de larga escala. Então, para quem não tem esse contato, esse é o formato tradicional, né, de um registro civil napoleônico, e nessa estrutura, grande parte do texto é fixa. Né? Nesse exemplo aqui, só os elementos coloridos que realmente variam de registro para registro. E essa é a padronização que a gente explora, né, para tentar automatizar essa transcrição. Então, a partir dessa base teórica, a gente estruturou um pipeline que integra todos esses conceitos em um sistema. A primeira etapa envolveu a identificação e coleta de documentos adequados, né, então, com formato napoleônico, texto manuscrito em português, boa resolução e direitos de uso apropriados. E depois de uma análise exploratória, a gente selecionou uma coleção de livros de batismo da Ilha da Madeira, da década de 1860. Esses documentos contam com transcrições parciais feitas manualmente. Então, isso permite também a posterior validação dos resultados. Então, com esses documentos organizados, a gente avaliou uma série de ferramentas de transcrição disponíveis, né? Testamos o Tesseract, que talvez seja uma das mais conhecidas, as APIs de serviços comerciais, como o Google Cloud Vision, Amazon Textract, mas os resultados com textos manuscritos foram bastante insatisfatórios. Exemplificado aqui na esquerda, até que identificamos o Transcribus, uma ferramenta desenvolvida para HTR, que apresentou resultados muito melhores,
e gerou transcrições preliminares de fato utilizáveis. E o Transcribus que direcionou nessa escolha do PyLaia, né, para o pipeline da ferramenta, um framework de código aberto para treinamento de modelos de HTR, que é baseado em redes convolucionais. E a construção do pipeline foi fortemente influenciada pelo trabalho da empresa francesa Teclia, um artigo de 2023 voltado à transcrição de registros civis canadenses. A principal diferença é que a gente tenta eliminar a etapa inicial de anotação manual feita por uma equipe de especialistas, que é uma etapa absolutamente ideal, mas também muitas vezes inviável, né, para genealogistas ou outros pesquisadores independentes. Então, a gente estruturou o sistema com foco na acessibilidade, para usuários sem conhecimento técnico e sem recursos institucionais. O sistema em si, falando aqui da arquitetura, é dividido em 3 blocos, né, entrada, processamento e saída. A ideia é que o usuário forneça uma coleção documental sem anotações, né, um conjunto de imagens, uma pequena amostra dessa coleção transcrita por ferramentas como o Transcribus, ainda com os erros e limitações que essas ferramentas apresentam, e o texto padrão da coleção, né, aquele formato estruturado do formato napoleônico que eu exemplifiquei. Com isso, os documentos passam pelo pipeline da ferramenta, que começa com a segmentação das linhas de cada imagem e o treinamento e execução do modelo do PyLaia para a transcrição inicial. Depois da transcrição, cada linha é analisada em relação ao texto padrão e as linhas são agrupadas em registros individuais, usando aqui como base a distância de cossenos. E aqui tem um desafio com caráter um pouco cíclico, né? É preciso segmentar os registros individuais para poder aplicar posteriormente o LLM. Mas essa segmentação depende da qualidade inicial da transcrição. E a transcrição inicial em si, muitas vezes, depende do LLM para sequer se tornar legível. E é nesse ponto que a distância de cossenos acaba sendo bastante assertiva. Já a etapa de correção foi testada com modelos comerciais, modelos locais, né, open source. Embora os modelos comerciais tenham apresentado melhor desempenho, os modelos locais acabaram sendo muito mais viáveis em termos de custo e de privacidade dos dados. Então, o modelo selecionado para esse protótipo foi o Llama 3.1, né, da Meta, com 8 bilhões de parâmetros. E com as linhas transcritas e os registros detectados, a gente precisou elaborar uma estrutura de dados para armazenar todo esse conteúdo. Então, para representar as múltiplas hierarquias entre páginas, registros e linhas, a gente usou árvores AVL, né, árvores AVL aninhadas. É uma estrutura que garante a ordenação de linhas, que é essencial, né, para a manutenção do sentido do texto, e também apresenta ótimo desempenho em operações de busca e de inserção, que são as que a gente mais executa. Essa é uma representação aqui visual simplificada da estrutura de dados. As classes linha, página, coleção e registro representam os diferentes níveis da hierarquia, e como uma mesma linha pertence tanto a uma página quanto a um registro, cada objeto linha é instanciado uma única vez e a referência que é reutilizada, né, nessas árvores paralelas de páginas e registros, otimizando o uso de memória e também garantindo consistência dos dados conforme a gente edita e corrige cada linha. Então, com essas etapas técnicas elaboradas, a gente unificou os scripts em um sistema funcional, com estrutura orientada a objetos. A complexidade crescente do código exigiu uma organização bastante modular, mas que também favorece a eventual reutilização e expansão do sistema. E a interface gráfica foi desenvolvida em PyQt, com arquitetura MVC, Model View Controller, e organização em camadas. Com esse sistema estruturado, partimos para a etapa de validação. O artefato tecnológico produzido existe no formato de um software para transcrição de documentos históricos. Essa é a página inicial do programa, na qual o usuário inicia um novo trabalho de transcrição e insere todos os insumos necessários. E para avaliar o desempenho do sistema, selecionamos um livro de batismo de 1863, da freguesia de Porto da Cruz, com 132 registros, bastante representativos da coleção como um todo, e a análise focou na transcrição do nome do batizado, comparando o resultado intermediário, então, depois do HTR inicial do PyLaia, e o final, depois da correção com LLM, e os registros foram classificados manualmente como corretos, reconhecíveis ou errados. E bom, é possível observar nos gráficos uma ligeira queda na precisão em relação ao nome do batizado. Isso se deve a uma série de fatores, né? Em parte, a limitações na segmentação, como eu comentei, aquele desafio cíclico entre segmentação e correção,
que ainda pode agrupar registros incorretamente. E, além disso, a gente observou, por exemplo, em registros com muito erros na transcrição, que o LLM pode substituir o nome do indivíduo principal, que pode estar absolutamente reconhecível, por exemplo, o nome dos pais ou o nome das testemunhas. Mas, depois do pós-processamento com LLM, o texto foi corrigido com base no padrão estrutural e ele se torna muito mais compreensível. Um exemplo que acho que é bem ilustrativo, ele mostra a transcrição original de um registro, gerado automaticamente com erros, e o mesmo trecho depois da correção com LLM. E o texto corrigido fica mais claro, fica mais legível, mesmo quando não preserva todos os nomes. E essa é uma melhoria que é muito promissora para uma nova leva de treinamento do modelo, que vai ser discutido um pouquinho mais à frente. É interessante também mencionar que, como subproduto, esse processo de inúmeros testes, execuções do PyLaia, resultou num modelo de HTR para caligrafia portuguesa do século XIX, ainda inicial, nascente, mas que pode ser reutilizado com bastante facilidade em futuras pesquisas com um escopo parecido. Então, para encerrar, vamos revisar rapidamente os principais aprendizados do projeto e os caminhos que ainda vão ser explorados em trabalhos futuros. O sistema desenvolvido é funcional e é capaz de realizar a transcrição automatizada de documentos históricos manuscritos, estruturando os resultados em um formato navegável e legível. A aplicação direta imaginada envolve genealogistas, envolve as chamadas instituições de memória, como arquivos públicos e cartórios, que enfrentam dificuldades muito reais para lidar com grandes acervos. O Record Index contribui também para a democratização do acesso a dados históricos, transformando coleções de imagens que são virtualmente inacessíveis em informações utilizáveis, mesmo por usuários sem formação técnica. E os próximos passos, e são muitos, incluem uma nova rodada de treinamento do modelo de HTR, como eu tinha mencionado, usando agora como base o texto corrigido pelos LLMs, que pode gerar ganhos significativos de precisão. Também está previsto uma etapa de reconhecimento de entidades nomeadas para extrair nomes, datas e locais automaticamente de cada registro, e a partir dessa extração, implementar um modelo de metrificação automática do modelo, para não ser um processo manual. Isso vai ser muito valioso. A gente reconhece aqui que a análise manual de um único livro não tem grande relevância estatística. E vai nos permitir também realizar muito mais testes, então variar a parametrização do modelo, eventualmente mudar a ordem de algumas etapas dentro do pipeline, ou repetir etapas e poder entender rapidamente o que funciona e o que não funciona. A gente também planeja desenvolver um banco de dados persistente para suportar o uso em maior escala da ferramenta. E, por fim, a gente quer explorar também bases anotadas. Bases anotadas de qualidade são difíceis de encontrar, acho que para qualquer pesquisador de inteligência artificial, mas a gente identificou muito recentemente um dataset de 2024, muito recente, com documentos portugueses manuscritos do século XVI ao século XIX, que eventualmente pode nos permitir iniciar o processo com um modelo já generalista, mas minimamente treinado, então pode ter ganhos também significativos. Por fim, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a Isla pelo espaço, à Universidade Mackenzie, ao Programa de Iniciação Tecnológica, ao Laboratório CyberDem, onde essa pesquisa foi desenvolvida, e eu agradeço muito também ao meu professor orientador, Ivan Carlos de Oliveira, cujo apoio foi absolutamente fundamental para a elaboração desse trabalho. Eu deixo aqui as minhas informações de contato, se alguém se interessou pelo trabalho, tem algum comentário, colaboração, eu estou super aberto. O código-fonte do sistema, a documentação, todos os parâmetros que foram usados no treinamento, os prompts de LLM, todos que a gente testou, estão disponíveis publicamente no GitHub, então estão nesse endereço aqui exibido no slide. E é isso, muito obrigado. Estou assim, aberto, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, acho que eu consegui ficar dentro dos meus 12 minutos, então... É isso. Muito bom, Alan. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Estamos aqui, então, abertos para alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta a respeito do trabalho do Alan. Bom, enquanto o pessoal não coloca, eu vou fazer uma pergunta para você, Alan. Claro. Considerando o que você indicou no final da sua apresentação, a respeito dos próximos passos ou daquilo que se propõe como continuidade do trabalho, considerando todas as dificuldades que cada uma daquelas propostas elas têm na realidade, qual delas, no seu entender, você
escolheria como sendo a primeira a ser estudada ou experimentada? Eu acho que uma nova etapa de treinamento do modelo de HTR, considerando o texto corrigido. Essa sempre foi, né, um dos pontos principais do que eu imaginava ser possível, né? Eu na verdade, entrei nessa linha de pesquisa, eu me interessava antes por genealogia e vi inteligência artificial como um meio de facilitar o trabalho. Eu sempre imaginava, putz, se a gente sabe, né, a estrutura do texto, por que a gente não consegue pensar em métodos de corrigir automaticamente e tentar treinar um modelo, né? Eu até, acho que na proposta, no início do trabalho, eu fazia uma comparação com texto literário, onde a gente não sabe exatamente qual que é a próxima palavra, né? É muito menos assertivo isso. Eu acho que isso é razoável, a gente consegue fazer. Acho que a maior dificuldade no momento técnica é fazer com que, ao nos devolver o texto corrigido, as LLMs consigam preservar as quebras de linha. As quebras de linha são essenciais para o treinamento do PyLai. A gente trabalha, eu tinha falado, né, das redes neurais, tecnologia de HTR, a gente trabalha sempre trabalhando com uma linha inteira. Então, quando o LLM concatena todas as linhas e te retorna um parágrafo, você acaba perdendo essa informação que é muito importante. Mas a gente já está pensando aqui em estratégias para tentar preservar isso, mesmo que o LLM em si não seja capaz. Isso, em todos os testes que a gente realizou, mesmo com serviços comerciais, eles não foram. Mas eu acho que eu começaria por aí. Ok, Alan, obrigado aí pela resposta. Mais alguém, pessoal, tem alguma pergunta a respeito do trabalho do Alan? Então, aproveitando, né, nós temos aqui já o seguinte, que é o Samuel. Então, Samuel, você teria condições de apresentar agora? Poderia? Professor, tudo bem? Oi, Vocês tudo conseguem bom? me ver? Não, só estamos te ouvindo. E Ah, sim, agora? agora sim. Agora Sim, melhorou? sim. Tem sim. Posso apresentar já então. Então, Show. deixa eu só te apresentar, né? O trabalho agora que vai ser apresentado é o DeepFlora, Sistema de Reconhecimento de Imagem de Plantas por meio de Inteligência Artificial. A palavra é sua, Samuel. Bom, pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Samuel, sou aluno do curso de Ciência de Dados, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse trabalho, denominado como DeepFlora, reconhecimento de imagem, sistema de reconhecimento de imagens de plantas por meio de inteligência artificial, foi orientado pelo professor Dr. Ivan, e a ideia desse trabalho surgiu do professor, que sugeriu o tema para a aplicação de uma iniciação tecnológica da Universidade Mackenzie. E esse trabalho ele vai seguir os seguintes passos para a apresentação, começando pela introdução e terminando ali na conclusão. Bom, segundo o relatório de 2023 da State of the World's Plants and Food, existem mais de 350 mil espécies de plantas no mundo. E o Brasil, ele abriga a maior, ele abriga a maior diversidade de plantas únicas do mundo. Cerca de 2.500 novas espécies são descritas anualmente. E apesar desse grande potencial, a identificação e classificação das espécies ainda enfrenta um desafio. Métodos tradicionais de classificação são demorados e exigem alta especialização. Dependem também de características sazonais, e a falta de conhecimento sobre a distribuição das plantas pode levar a conclusões imprecisas, que têm implicações sérias para a conservação da biodiversidade. Bom, para solucionar esse problema, propomos um sistema inteligente, nomeado de DeepFlora. Ele utiliza técnicas de inteligência artificial, como redes neurais convolucionais, que se destacam na classificação de imagens. A intenção do DeepFlora é democratizar o acesso à identificação de plantas, tornando mais acessível para profissionais e para o público em geral. Ao ser treinado com base de dados públicas, o sistema poderá acelerar o processo de classificação e identificação, contribuindo para a conservação mais eficaz da nossa biodiversidade. Então, o objetivo desse projeto é desenvolver um software simples e de fácil acesso, utilizando técnicas de inteligência artificial na classificação de imagens de plantas, com o intuito de auxiliar pesquisadores, botânicos, entusiastas do ramo e o público em geral, sempre visando estimular a prática da ciência cidadã, que tem grande potencial para engajamento público e a coleta de dados sobre a biodiversidade.
Bom, o referencial teórico desse projeto se seguiu pela pesquisa técnica de métodos eficazes na identificação de imagens. Então, que nos levou a diversos trabalhos relacionados ao Deep Learning, redes neurais convolucionais e o Transfer Learning. Trabalhos relacionados também nos motivaram a aplicação desses métodos, como na identificação de pacientes com Covid-19, que foi realizada a partir de imagens de raio-x. Então, o médico, na época, ele usou técnicas de redes neurais convolucionais para fazer essa identificação, que representaram um grande nível de eficiência. E o ponto de partida do processo metodológico desse trabalho se partiu da aquisição de datasets para dar continuidade no projeto. Então, um dos datasets que encontramos foi o da PlantNet 300K, que pode ser adquirido na plataforma Zenodo, que conta com 1.081 classes. Depois de um processo de filtragem e balanceamento de dados, a gente conseguiu reduzir esse dataset da PlantNet por conta da invariância da quantidade de imagens que ficaria inviável para treinar o modelo, então apenas 154 classes do PlantNet 300K foram utilizadas. Para compor mais o nosso dataset, a gente usou a API da JBeef, que por meio de requisições HTTP, a gente conseguiu adquirir mais. Então, o dataset final, ele contém 487 espécies de plantas, classes de plantas, que tem uma boa quantidade de imagens. Tá. A linguagem de programação utilizada nesse trabalho foi o Python. O PyTorch como framework base para modelagem e treinamento das redes neurais. O Torch Fusion para o carregamento e as transformações das imagens, né? E bibliotecas eventualmente foram utilizadas para análise de métricas, análise de gráficos, manipulação de arquivos e a estruturação dos dados. Um passo importante também foi o Data Augmentation, que a gente acabou utilizando. Algumas espécies, elas tinham, algumas espécies minoritárias, elas tinham poucas quantidades de imagens, então foi essencial que a gente tomasse uma medida para compor, para combater o desempenho muito inferior que elas também tiveram durante o treinamento. Então, esse processo resultou em novas imagens também, com ângulos e contrastes diferentes, que pode ser verificado também no artigo. O acervo, ele resultou em 540 mil imagens, 540 mil imagens que são separados e particionados em 3 tipos de diretórios diferentes. Os dados de treino, validação e teste. Esse particionamento ele foi realizado de forma aleatória, né, para não enviesar os dados. Aqui a gente consegue ver como que ficou a distribuição das imagens por classe. Então, a gente consegue ver que 10% das classes elas têm entre 100 e 300 imagens. A grande quantidade ali, a gente tem 60%, que seria 300 imagens e entre 800 e 300 imagens para 60%, 20% de 800 a 2.000 imagens, e acima disso, 7,5, que seria acima de 2.000 imagens. Um processo importante também para trabalhar com as redes neurais convolucionais, no caso a gente usou o Transfer Learning, né, foi o pré-processamento da imagem. Então, esse pré-processamento ele é referente à rede neural ResNet 50, então a imagem foi redimensionada ali em 224 por 224 pixels, a imagem original. Aí depois ela é transformada em tensores, né, em 3 canais diferentes, o RGB, depois ela é normalizada. E todos esses parâmetros, os valores como média, desvio padrão, eles foram utilizados os mesmos, que são utilizados no conjunto de dados do ImageNet. Então, a ResNet, ela foi treinada assim. Então, o método que a gente usou foi o Transfer Learning, e para a gente conseguir reproduzir o experimento, a gente usou as mesmas métricas do ImageNet. Bom, para a aplicação, a gente usou o Flask, né, que casa muito bem com o Python, então é leve para aplicações com o Python. O GitHub a gente usou para o repositório e a integração com o Render, que eventualmente a gente faz a aplicação no deploy, né,
A gente faz o deploy da aplicação para verificar algumas coisas, erros e testar. A metodologia do projeto também é o fluxograma do, do aplicativo, ele vai funcionar dessa forma. A gente tem um usuário, né? O usuário vai fazer o upload da imagem. Aí no nosso back-end, a gente tem o nosso predict.py, que seria o script lógico principal da ligação entre os fatores aqui, dos modelos gerados. Então, aí ele faz a junção entre o modelo.pth, que é o modelo que gera depois do treinamento, e tem um arquivo JSON que a gente fez com as informações, como nome popular, nome científico, e um link complementar, que seria a saída para o usuário. Bom, após todo o processo todo o processo, né, avaliamos os modelos ResNet 50 e EficientNet B3 de forma quantitativa, que mostraram os desempenhos satisfatórios da identificação das classes. Então, aqui a gente consegue ver a análise dos modelos. Então, a gente consegue, nessa comparação, a gente comprova que a ResNet saiu um pouco superior, em comparação com a EficientNet, né? Então, o modelo da ResNet, ele durou cerca de 36 horas, em 10 épocas, porém o modelo que ele gerou um modelo de 94 MB, então é um modelo significativamente grande, né? Ao passo que a EficientNet, ela gerou um modelo de 44 MB, porém o seu treinamento, ele durou cerca de 8 dias, com 9 épocas de treinamento. E por mais que o modelo da ResNet tenha gerado um modelo significativamente maior, ele foi selecionado para a aplicação. Aqui a gente consegue verificar que durante o treinamento foi acompanhado o desenvolvimento da função de perda e a acurácia por época, né? Então a gente consegue observar o quê? Que após o descongelamento do backbone, que seria o descongelamento das camadas da rede, na quarta época existe um salto expressivo na evolução da acurácia, ao mesmo tempo que existe uma queda expressiva na função de perda, indicando que o fine-tuning foi fundamental para a adaptação do modelo. A partir da quinta época, a gente vê uma estabilização, né? E também não vemos sinais de overfitting. Bom, um dos desafios presentes, a gente consegue analisar nessa análise parcial da matriz de confusão, que é um dos desafios inerentes de trabalhar com plantas, que seria a sua grande semelhança em determinadas espécies. Então, a gente vê que a maioria das confusões que foram realizadas, elas são de espécies semelhantes ali. Então, é um desafio que até especialistas da área, eles costumam ter, por conta da semelhança, o que acabou atrapalhando em alguns pontos a identificação correta do modelo. Aqui eu mostro a interface, que foi feita em Flask, né? Então, aqui a gente tem a ideia de como ela ficou. O usuário, ele entra na interface, ele faz o upload da imagem, essa imagem ela é redimensionada, aí a classificação é realizada. Então, a gente tem a saída para o usuário com o nome científico, o nome popular, o link para verificação. A gente também tem a probabilidade de chance de ser aquela planta, né? Abaixo também a gente tem outras espécies prováveis ali que poderiam constatar que fossem elas, se não fosse a primeira. E no link de verificação, a gente tem alguns sites que são redirecionados. Um dos sites interessantes que eu indico é o Biodiversity for All, que é uma comunidade que está sempre muito junta, assim, é uma comunidade mundial. E outro link também, que é o Fauna, Fauna, Flora, que é uma instituição brasileira que faz o catalogamento de muitas dessas plantas também. Bom, conclusão, esse estudo ele apresenta de forma detalhada o desenvolvimento de um sistema simples, de fácil acesso para o reconhecimento de imagens de plantas. Ele também apresenta limitações, como o desequilíbrio entre as classes, a escassez de amostras para determinadas espécies e a restrição do poder computacional utilizado. E, como todo o desenvolvimento natural, também projetamos a expansão dessa aplicabilidade
Para isso, seria essencial a aquisição de novas espécies, com foco em espécies brasileiras, e em futuras versões poderemos incorporar mecanismos que conciliem a acessibilidade científica com a proteção da biodiversidade. Bom, essas foram as referências que eu utilizei durante a apresentação. Outras referências, elas podem ser consultadas no artigo. Esse aqui é o link do GitHub do projeto. Esse é meu contato do professor Ivan. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, dicas e tudo. Bom, obrigado. Muito bom aí, Samuel. Parabéns aí pela apresentação. Dando continuidade aqui, então, alguém tem alguma pergunta, pessoal, a respeito do trabalho para o Samuel? Bom, como por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você, Samuel. Aproveitando que você disse que você fez o treinamento utilizando a ResNet 50 e a PCNet P3, você experimentou algum outro modelo, né, para poder fazer algum tipo de avaliação? E se sim, como que foi o resultado da eficiência, da performance desse modelo? E se houve muita diferença em termos de tempo de treinamento dessas que, por um acaso, você venha ou tenha feito, em relação às outras que você fez? Eu treinei alguns modelos, né, também, né, depois da publicação do artigo, eu treinei mais alguns modelos, eu treinei a Designnet, treinei também a MobileNet, a gente tem algumas versões dela, igual a ResNet ela tem diversas versões, então, cada versão, ela tem um número de parâmetros que consomem mais tempo para calcular os dados, então eu treinei as mais básicas, tanto pelo sistema operacional, né? Então, a MobileNet, que é uma rede bem simples, eu não lembro ao certo quanto tempo ela demorou, mas ela chegou na média ali da ResNet 50, só que ela não desempenhou tão bem quanto a ResNet 50. A DaisyNet também, se eu não me engano, ela durou 5 dias de treinamento, mas ela também não bateu de frente assim com a ResNet 50. Os modelos que eu tive mais eficiência mesmo foi a ResNet 50. A EficienteNet B2 eu também testei, ela também não chegou tão perto assim da ResNet. A B3, ela chegou bem perto, ela gerou um modelo menor, mais assim, acessível, porém ela dura muito tempo para treinar, assim, então se alguém for fazer uma reprodução desses dados, vá preparado com um sistema com um poder computacional maior. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então agradeço aí, Samuel. Vamos dar continuidade aqui à nossa sessão de artigos. Eu gostaria de chamar, então, caso já estejam todos os integrantes aqui, o Lucas, Lorenzo, Miguel, Fábio, vocês estão presentes? Vai apresentar só eu e o Lorenzo hoje. Tá, ok. Então, passo a palavra agora para os integrantes do projeto AgroMonitor, Detecção de Pragas com Inteligência Artificial. Palavra de vocês. Basta compartilhar a tela. Começar. Agora sim. Estão conseguindo me ouvir, Sim. enxergar minha tela? Beleza, então. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui apresentando para vocês hoje. Eu sou o Lucas e, juntamente com o Lorenzo, a gente vai apresentar a nossa proposta, né, de trabalho, que se chama AgroMonitor, Detecção de Pragas com Inteligência Artificial. Bom, eu vou começar com a contextualização do problema e não é
novidade para ninguém que o agronegócio ele enfrenta um dos maiores desafios, né? Que é as perdas causadas pelas pragas agrícolas. E a gente tem os dados aqui, com as referências depois que a gente vai passar no final, que até 40% da produção mundial de alimentos ela é perdida todos os anos devido a pragas e doenças, né? E no Brasil, a situação ela é preocupante, porque só na soja e no milho, os prejuízos da safra de 2022 e 2023, eles chegaram a 64,5 bilhões de reais. Isso é o resultado, muitas vezes, de um monitoramento que não é tão eficiente. O método tradicional de controle, ele é, na maior parte das vezes, ele é manual, né? Então, ele é caro e pouco ágil para identificar e contestar pragas do tipo. Então, muitas das vezes, quando a praga ela é identificada, o estrago já foi feito, né? Então, agora eu vou continuar falando aqui do estudo guiado, foi como que a gente tomou, né? Então, diante desse cenário preocupante, né, dessas perdas na agricultura, é possível criar uma solução tecnológica que seja capaz de detectar essas pragas com precisão e rapidez? Bom, a primeira questão é: será que tem como desenvolver um modelo de visão computacional com acurácia satisfatória para classificar automaticamente pragas agrícolas comuns? Aqui, a gente busca entender se a inteligência artificial, especialmente as redes neurais convolucionais, ela pode identificar corretamente as espécies a partir de imagens coletadas no campo. A outra questão que a gente tem é: de que forma um sistema com um dashboard interativo pode apresentar dados e alertas para facilitar a decisão do produtor rural? Não basta apenas detectar a praga, né? A gente precisa organizar as informações e exibi-las de forma clara para que a ação de controle seja rápida e eficaz. Esse estudo guiado foi a base da nossa proposta, que uniu tecnologia, análise de dados, uma interface que foi pensada diretamente para facilitar a vida do agricultor na detecção dessas pragas. Seguindo agora, falando um pouco mais da nossa solução, né, depois de ter apresentado o problema e o que nos norteou nesse estudo, nós usamos basicamente armadilhas, né, para poder, com sensores, para poder capturar pragas e, através disso, enviar dados para um dashboard depois que as pragas forem identificadas, para a gente conseguir quantificar isso e transformar em dados, né? E hoje em dia, dados valem ouro. Basicamente, seguindo uma linha aí de raciocínio do que faz a nossa aplicação, ela detecta automaticamente com sensores, como eu falei, e a partir daí a nossa inteligência artificial, que é baseada em redes neurais convolucionais, ela não apenas detecta a presença da praga. O nosso objetivo é que ela identifique de qual praga se trata, né? E seja lagarta, pulgão ou qualquer tipo de praga comuns que as plantações brasileiras enfrentam. E o terceiro passo, seguindo nessa linha de raciocínio, é um sistema de alerta. Então, assim que uma praga é detectada, o nosso sistema de alerta, o produtor, o que permite uma intervenção mais rápida e permite que ele contenha a infestação antes que se alastre. E, basicamente, o que até é o carro-chefe da nossa aplicação é o dashboard, e ele transforma tudo isso, né, que a gente pega os dados, junta todos e a gente separa no dashboard para deixar tudo organizadinho, coisas como os indicadores das armadilhas, a localização das armadilhas, quantos alertas críticos existem e fotos em tempo real também, né? Aí aqui eu vou mostrar um pouco o dashboard, né, para vocês. Isso aqui foi um protótipo simples que a gente fez. Então aqui passando, né, a gente tem armadilhas, imagens de hoje, os alertas, a última praga, ao tempo. Aí a pretensão é colocar, né, imagens para o produtor ter essa noção. E gráficos, né, para controle de dados, além da localização das armadilhas. Sobre as funcionalidades, eu já falei, né, já passei por cima.
que é o painel dos indicadores, os alertas, o histórico visual, né? O mapa interativo com a localização das armadilhas, a distribuição e a análise temporal, né? Diária, importante, né? Controle diário. Falando um pouco da metodologia, depois da captura de imagens usando os sensores, a gente manda para a nossa rede neural convolucional, que vai fazer esse processamento usando transfer learning, né? A utilização de transfer learning é importante para reduzir bastante, né, esse tempo aí de processamento. E aí a gente joga para a classificação, na qual a gente identifica as espécies, gerando assim um alerta para o produtor, e com esse alerta a gente volta tudo, transforma tudo isso em dados para jogar lá para o usuário poder observar. Agora a pergunta que fica é quais são os próximos passos que nós vamos tomar, né? Bom, agora que a gente já tem um conceito definido, é hora de pensar o que a gente pode fazer para tornar essa solução realidade. Primeiro, a gente vai implementar o modelo de rede neural convolucional e testar a acurácia dela na detecção das pragas. E na sequência, a gente vai fazer a expansão do nosso banco de imagens, que vai garantir a variedade e a qualidade nos exemplos usados no treinamento da IA. Também vamos trabalhar no protótipo físico de baixo custo, que vai servir para instalação no campo, né? E paralelo a isso, também será desenvolvido um aplicativo móvel que enviará alertas diretamente para o celular do produtor para facilitar a visualização e a vida do produtor na detecção dessas pragas, né? Para que ele detecte mais rapidamente e consiga tratá-las. Depois disso, vão vir os testes de campo em ambiente real, que a gente vai validar junto com os produtores rurais, né? Garantindo que a solução atenda às necessidades práticas do dia a dia desses produtores. A gente vai analisar a usabilidade da interface, ajustar o dashboard para que ele seja mais simples, intuitivo, e que o produtor rural, que não tem tanto contato assim com tecnologia, né, na maioria das vezes, ele consiga utilizar da maneira mais simples possível. Por fim, a gente planeja integrar com outros sistemas de agricultura de precisão e ampliar o potencial da ferramenta. Cada um desses passos, ele vai deixar a gente cada vez mais próximo de tornar essa solução concreta e aplicar ela no campo. Agora, partindo para a conclusão, é importante reconhecer, né, as limitações que a gente tem atualmente. Aqui na instituição que a gente estuda, o IFES Cachoeira, a gente tem potencial e poder computacional para realizar uma aplicação dessas. Porém, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho necessário destacar, é que nós vamos e temos condições de buscar validar isso com o produtor rural. Aqui na nossa região de Cachoeira de Itapemirim, a gente tem bastante área rural, então eu acho que seria de grande utilidade, assim, né, para a região, principalmente. E pensando como trabalhos futuros, foi basicamente isso que o Lourenço falou, né, desenvolvimento e treinamento, né, da rede neural e lapidação do dashboard. E é isso. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu, e a gente está aberto a perguntas. Bom, primeiramente, parabéns, Lucas, Lourenço e os colegas, pela proposta e pelo trabalho. Acredito que é um trabalho muito relevante, né, considerando todo o cenário que nós temos da agricultura no Brasil. Eu tenho, na realidade, algumas curiosidades, até antes de abrir para os colegas que tiverem interesse em perguntar para vocês. Primeira pergunta o que inspirou vocês, no primeiro momento, para ir por essa proposta de trabalho? Segundo, vocês utilizaram, se vocês estiverem nesse momento já do trabalho, qual foi a rede neural convolucional que vocês escolheram, né, nesse momento também do trabalho? Então, falando sobre o que levou a gente a fazer esse trabalho, é uma história legal. O nosso professor, que foi o orientador do artigo, o Cristiano, ele propôs a nossa turma, escrever trabalhos, né, na aula dele, utilizando um dataset específico que nós mesmos também construímos,
É uma atividade bem legal, assim, né? E aí, por que eu escolhi isso? Muitos não optaram por seguir essa área da inteligência artificial, particularmente é uma área que me interessa bastante, eu gosto bastante, e como eu falei aqui, Cachoeira de Itapemirim é uma cidade mais do interior, né, do Espírito Santo, então aqui nas redondezas nós temos muitas regiões rurais, entendeu? Então eu acho que é uma solução que, além de contribuir bastante para a nossa microrregião, vai ser mais tranquilo de validar no futuro. Sobre rede neural, a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente fez a construção do dashboard, que levou um certo tempo, e a gente está estudando ainda para ver qual a melhor utilização. Ok, Lucas, obrigado. E uma última pergunta do meu lado. Vocês, por acaso, vocês fizeram alguma pesquisa anterior? Se tem alguns trabalhos nessa mesma linha que vocês estão propondo de investigação de pragas? Sim, existem, a gente até colocou no nosso artigo. Existem alguns trabalhos, assim, no Brasil, o que nós achamos foi um trabalho bem legal, inclusive, de detecção de pragas específico, entendeu? Então, ele detectava, por exemplo, detecção de pulgões, entendeu? Então, era uma coisa específica. A nossa intenção aqui com o agromonitor é abranger, eu sei que é bem mais difícil, com certeza, mas é abranger um pouco mais, entendeu? Ter uma detecção maior de espécies. Internacionalmente falando, a gente também tem trabalhos específicos, né, de detecções específicas de pragas, mas também um pouco mais abrangentes. Mas, como eu falei, na nossa cabeça, a ideia é abranger isso o máximo possível, né, para o máximo de espécies. Muito legal, parabéns aí. Bom, abrir agora, se alguém tem alguma pergunta, pessoal, para o Lucas, para o Lorenzo, a respeito do trabalho. Bom, parece que não temos nenhuma pergunta, então agradeço Lucas, Lorenzo, pelo trabalho. Parabéns, novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, então, agora, dando continuidade às apresentações, nós temos aqui, né, o trabalho Booklizer, um aplicativo de recomendação literária personalizado usando o GNN da Gabriela, Giovana e Maria Júlia. Vocês estejam à vontade, podem abrir a câmera, podemos começar. Claro, boa tarde. Boa tarde. Quiserem compartilhar uma tela de vocês, a palavra é de vocês, tá bom? Perfeito, obrigada, professor. Vocês estão vendo? Perfeito. Sim. Vamos começar. Então, boa tarde. Como o professor falou, eu sou a Maria Júlia, Gabriela e Giovana. E hoje vamos falar sobre o Booklizer, que é um aplicativo de recomendação literária personalizada usando o GNN. Então, nossa apresentação vai seguir essa estrutura: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Então, hoje vivemos um fenômeno cultural em plena transformação. As redes sociais mudaram a forma como lemos. A leitura deixou de ser um ato solitário, tornando-se também uma prática social, com compartilhamento de opiniões e pela formação de comunidades online. Segundo o Instituto ProLivro, no Brasil, 28% dos leitores afirmam que já escolheram o livro por recomendações de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. E entre jovens de 10 a 29 anos, 60% dizem que influenciadores digitais são os principais responsáveis por indicar o que lê. Movimentos como o BookTok no TikTok e o BookGram no Instagram já funcionam como verdadeiros clubes de leitura, principalmente para o público jovem. Diante disso, surge uma demanda crescente por sistemas de recomendação mais precisos e personalizados. E aí que entra o Booklizer, nossa solução baseada em Graph Neural Networks, ou GNNs, para compreender as relações entre livros e preferência dos usuários. A ideia é ir além
das plataformas tradicionais como o Goodreads, que muitas vezes oferecem recomendações genéricas e pouco relevantes. A interface intuitiva e envolvente foi desenvolvida com cards de livros, onde o usuário pode deslizar para indicar interesse ou rejeição. Esse formato facilita a navegação e torna o processo de descoberta mais dinâmico e personalizado, ajudando a centralizar a experiência de leitura digital e formar ou fortalecer o hábito de ler, especialmente entre jovens. Boa. Então, aqui para o referencial teórico, né, para a gente construir a nossa aplicação, a Má já deu até um spoiler aqui que a gente precisava de um modelo que a gente utilizou o GNN, né? E aí, explicando um pouquinho mais sobre o que é o GNN. Ele é um modelo de aprendizado aqui profundo, que ele é projetado para lidar com um formato de grafo, né? Então, ele consegue capturar ali relações entre nós por meio de propagação de mensagem. E o que seria essa propagação de mensagem? A gente tem vários nós, no nosso caso, são livros e gêneros, e a gente tem seus vizinhos. Então, a recomendação, ela funcionaria a partir de vizinhos similares a um dado livro específico que a gente vai selecionar. No início do projeto, a gente pensou bastante em como que a gente faria esse sistema de recomendação, até pensamos em utilizar um modelo semântico, né, então do tipo BERT, mas aí a gente iria precisar de uma base de dados bem robusta, com uma descrição do livro bem detalhada, para a gente conseguir fazer esse relacionamento de gêneros, né, a partir de uma descrição de livro, por exemplo. Mas a gente encontrou uma dificuldade muito grande, que era achar a descrição completa desses livros. Então, a gente optou por ir para a GNN, porque é algo novo no mercado e a gente teve curiosidade também. E, além disso, a gente ia buscar conexões explícitas, né, de topologia desses dados com os grafos. E aí, também para o referencial teórico, a gente procurou outros trabalhos ali da área que faria recomendações literárias, no caso, e a gente achou um projeto que é do Souza e Souza, ali de 2021, que ele propõe uma arquitetura híbrida, né, com redes neurais densas, que são chamadas de DNN, abreviadamente, que eles vão combinar ali aspectos colaborativos, que é muito utilizado até na própria Netflix e também no Spotify. Mas no nosso caso, como eu comentei anteriormente, a gente estava buscando fazer o relacionamento estrutural do gráfico, né? Então, para fazer totalmente a propagação da recomendação a partir dos nós vizinhos. Então, o desenvolvimento do Booklyzer começou com o levantamento dos requisitos, para garantir que o aplicativo ele atendesse às necessidades dos usuários. Entre os requisitos funcionais, destacamos a recomendação personalizada em livros, a organização das leituras em estantes virtuais e uma ferramenta de busca para livros. Já os não funcionais, priorizaram uma interface responsiva, a segurança e privacidade dos dados e também uma compatibilidade com diferentes dispositivos móveis. Além disso, fizemos uma análise de mercado, avaliando aplicativos concorrentes como o Goodreads, que é como eu já falei também, é uma plataforma americana, e o Scooby, que é uma plataforma brasileira, para entender as melhores práticas e oportunidades de melhoria. Depois, fizemos a prototipagem realizada com Figma, permitindo validar o design e a usabilidade. O desenvolvimento das interfaces foi realizado com Flutter e Dart, onde implementamos as funcionalidades essenciais, como navegação entre telas, exibição das recomendações e perfil de usuário. Para alimentar o nosso sistema de recomendação, a gente utilizou uma base pública do Kaggle de 2021, onde inicialmente nela tinha por volta de 10 mil livros, e nesses registros eles incluíam informações como o título, o autor, a descrição e os gêneros das obras. A gente fez um processo de limpeza dessa base, removendo os livros duplicados e as entradas sem gêneros definidos, que deu por volta de pouco menos de 9 mil livros depois dessa limpeza. Com essa base, a gente construiu o grafo bipartido, onde os nós são os livros e gêneros, como a Gabi tinha comentado anteriormente, e no total foram mais de 9 mil nós conectados por mais de 57 mil arestas, que indicam a relação entre cada livro e os gêneros deles.
Tá mutado, Gabi. Opa, desculpa, gente. Então, como que a gente fez aqui a parte da arquitetura realmente da GNN, né? Nós utilizamos aqui 2 camadas convolucionais de GCN. Então, a primeira camada aqui a gente utilizou 24 dimensões, até para a gente conseguir extrair e combinar a característica, né, dos vizinhos. Então, fazer ali o relacionamento inicial dos livros e seus gêneros. E depois, obviamente, a gente utilizou ali a função de ativação ReLU, e a segunda camada que a gente estava utilizando 16 dimensões e normalizando posteriormente ali com o L2. Para o treinamento da nossa GNN, a gente utilizou ali 50 épocas com o otimizador Adam, e um negócio muito legal que a gente implementou aqui foi a função de perda do Triplet Margin Loss. Não sei se vocês conhecem, mas essa função, né, ela vai ter um livro âncora, então um nó específico, e ela vai começar a positivar e negativar os nós. Então, o que está positivo começa a ficar muito mais perto desse livro âncora, mostrando ali uma similaridade maior dos gêneros, e o que está negativo realmente começa a ficar distante. Então, a gente consegue começar a criar ali clusters literários, e aí a gente vai até ver isso um pouco na parte do resultado. Ao final de tudo, a gente está gerando ali os embeddings, né, para cada livro, que são comparados usando a similaridade cosseno. E aí, depois de tudo, a gente forma ali a grande matriz para a gente conseguir captar, né, os outputs dali. A arquitetura do nosso sistema foi projetada para garantir a escalabilidade, performance e uma experiência fluida para o usuário. Então, no front-end, a gente desenvolveu o aplicativo mobile usando Flutter. O back-end é implementado com Fast API, que é um framework leve e eficiente, responsável por gerenciar as requisições e intermediar a comunicação entre o API e o modelo de recomendação. Os dados vão ser armazenados em um banco de dados MySQL, que vai ser hospedado na AWS RDS, para garantir a segurança e disponibilidade deles. O modelo treinado da GNN é carregado em memória no servidor, com uso de cachê para acelerar o processamento das recomendações. E quando o usuário solicita as recomendações, a API vai processar o pedido, consultar o modelo em memória e retornar sugestões para o aplicativo, que vai exibir elas de forma intuitiva. Estou aqui com os resultados, trouxemos algumas telas já implementadas utilizando Flutter, como eu disse. Então, da esquerda para a direita, temos a tela de início, que segue para a tela de cadastro ou para a tela de login. Depois temos a tela principal, que é onde ficam as recomendações de livros, e como eu já mencionei, tem os cards, né, que você passa para a direita se você tem interesse, para a esquerda se você não tem interesse, igual um aplicativo de namoro estilo Tinder. Depois tem a tela de estantes, que você organiza os livros e já lido e tem interesse. A tela de busca, na qual você pode pesquisar por título, autor ou gênero e ver quais livros são mais populares, e também lançamentos. E por último, temos a tela de perfil, onde tem todas as informações, como os livros que você leu, os livros que você quer ler, metas literárias e histórico de leitura. Bom, aí aqui passando para os resultados da GNN mesmo, a gente traz 2 gráficos aqui como representação visual. O primeiro, da esquerda, ele vai mostrar muito para a gente como que são formados os clusters, né? Cada bolinha azul dessa é um livro, então quanto maior similaridade esses livros e, né, consequentemente, os gêneros possuem, mais clusterizado eles são, formando ali uma família. Aqui a gente consegue até ver alguns triângulos que são livros outliers. Eles não estão muito próximos de nenhum cluster, então eles estão ali. A gente não conseguiu achar uma similaridade entre eles. Já no gráfico aqui da direita, a gente consegue ver planar, né, o modelo de forma planar, onde a gente escolheu um livro âncora, no caso The Little Prince, né, o Pequeno Príncipe, e a partir desse a gente gerou 5 recomendações. Vocês vão ver que na parte inferior esquerda ali tem um livro amarelinho que ele está bem separado do restante dos livros, o que significa que, por ele ter ainda similaridade com The Little Prince,
ele tem outra similaridade muito maior com outro cluster de livros. Então, o modelo, ele está funcionando bem legal, obviamente tem algumas melhorias a serem feitas, a gente pode testar, mas pegar principalmente uma base de dados mais robusta, mas ele está conseguindo gerar recomendações bem similares, mais próximas, né? Isso, então, para concluir os nossos próximos passos, a gente planeja avaliar o modelo com métricas mais consolidadas, finalizar e integrar as interfaces do aplicativo com o modelo, criar o banco de dados para armazenar os usuários, livros e as interações entre eles, e também incluir novos atributos na recomendação, como o autor e a descrição dos livros. A gente também pretende aumentar a profundidade da GNN, adicionando mais camadas e realizar mais testes e experimentos para refinar ainda mais a qualidade das recomendações. Então, esse foi o nosso projeto. Muito obrigada, aqui a gente deixa nossas informações e a gente fica aqui disponível para perguntas. Obrigado, meninas, pela apresentação de vocês, pelo trabalho. Agora, continuando, então, está aberto para perguntas. Caso algum de vocês tenha alguma pergunta. Bom, então vou fazer uma pergunta para vocês, meninas. Considerando o cenário que vocês colocaram, né, e que o projeto ele está em desenvolvimento, baseado no que vocês definiram, né, como continuidade, qual seria o próximo, quais seriam os próximos passos e até onde vocês acreditam que vocês vão conseguir chegar, considerando o cenário deste final de semestre? Tá, posso responder? Pode. Boa, beleza. Então, aqui os nossos próximos passos, né? Nós estamos ainda com uma base pequena em relação a modelos, né, de dados aqui, são 10 mil livros, a gente tratou ali, ficou um pouquinho menos de 9 mil livros, então acho que um passo importante seria capturar mais informações, mais dados aqui, e isso é uma grande dificuldade nossa, porque a gente já consumiu várias APIs, a gente pegou base de dados do Kaggle, então a gente continua aqui investigando outras maneiras da gente fazer a captura desses dados, e também uma próxima parte muito importante aqui é a integração da API, que durante esses últimos meses a gente foi desenvolvendo também, então com o modelo, a API já pronta, fazer a integração com o front-end que também está desenvolvido. Então, esse é um grande passo aí que a gente precisa implementar. E em questões de modelo aqui, realmente treinar melhor ele, ver outras possibilidades aqui de como que a gente pode capturar realmente se o modelo está funcionando, sabe? Então, a gente vai adicionar ali o precision, o recall, para ver se está tudo certinho realmente. Bom, complementando a minha pergunta, né, eu gostaria que vocês pudessem relatar um pouco essa questão dos dados, né, que vocês fizeram experimentos. Vocês poderiam falar um pouquinho quais dados, né, vocês experimentaram e não funcionou ou funcionou, né, e por quê? Vocês têm como falar um pouquinho? Eu posso falar essa parte. Então, inicialmente, a gente tinha baixado uma base de dados da Open Library que tinha mais de 100 mil livros, mas nele a gente já tinha usado em outros projetos antes. Então, a gente pegou ele e o dado que a gente queria usar para buscar uma maior quantidade de livros seria o ISBN, que cada um possui seu próprio ISBN, né? Mas utilizando essa base, a gente percebeu que muitos dos livros não eram bem o foco que a gente queria para o nosso aplicativo. Então, nela tinham muitos dados como livros educativos, religiosos, de outros gêneros, categorias que a gente não queria incluir, que não era o foco do nosso aplicativo. Então, mas assim, nesse processo a gente passou pela API do Google Books, a gente passou por várias APIs, e aí, como a gente não chegou em nenhuma maneira boa, assim, de obter os dados até o momento, a gente optou por pegar uma base de dados do Kaggle mesmo, que ele estava mais
bem centralizado com os gêneros mais bonitinhos, assim. Obrigado, Giovana. E só por último, né, uma última pergunta. Eu vi que vocês apresentaram diversas interfaces do aplicativo que já foram desenvolvidas. Pensando, né, no quão genérico, né, o que vocês estão fazendo, existe uma intenção de fazer a proposta de mais alguma interface, e qual ou quais seriam? Então, a gente tem que fazer a interface de avaliação de livro. Então, na parte de recomendações, a gente queria colocar onde você pode clicar que você leu, você pode avaliar com comentário, com nota. Tem perfil do autor também, que ainda é algo que a gente gostaria de fazer, e perfis, telas específicas para gênero, tipo, para busca de gênero. Então, dá para pesquisar, nas interfaces tem uns quadradinhos onde você pode clicar o gênero. A gente ainda está discutindo como que a gente faz isso. A gente faz do jeito que está das recomendações dos cards, ou a gente faz como se fosse uma estante. Então, a gente vai implementar algumas telas que são mais funcionalidades já existentes. Não, assim, no futuro seria legal a gente implementar outras, tipo, uma coisa mais rede social, mas no momento são só algo que já existe implementado. Obrigado, Maria Júlia. Mais alguém, pessoal, tem alguma pergunta? Eu vi que o Alan compartilhou aqui. Acho que não existe API, mas os dados do StoryGraph podem ser bastante relevantes para vocês. Aí disponibilizou um link. Não sei se vocês já tinham feito essa busca nesse local, mas vale a pena, no mínimo, guardar essa informação para que vocês possam investigar posteriormente, tá bom? Obrigada, Alan. Obrigada, Alan. Bom, dando continuidade, então, como todos da sessão já apresentaram, eu vou pedir um favor aqui para todos, quem puder deixar a câmera ligada para fazer uma foto, que é um dos pedidos dos organizadores para nós. Então, se vocês puderem fazer o favor, né, de abrir a câmera para todos que estão aqui, né, presentes, a gente tirar algumas fotos para posteriormente, né, a organização do evento divulgar essa informação. Vamos lá?